Glória! Boa noite, meu povo, boa noite, sejam muito bem-vindos. Estamos iniciando a nossa 11ª live. Ai, que alegria estar aqui juntamente com vocês. É um privilégio muito grande, é uma honra de poder estar aqui juntamente com vocês e que Deus venha vos abençoar a cada um. É uma honra muito, muito grande. Que felicidade imensa. Hoje está um frio, né? Eu entendo, tá muito frio. Aqui tá um frio de Jesus. Eu ultimamente eu tenho falado, meu Deus, manda uma coluna de fogo durante essa noite, porque eu não sei se eu vou aguentar. Tá muito frio, tá muito frio, muito frio. E eu sinto muito frio mesmo diante de tantas cobertas, cobertores. Enfim, gente, tá frio. Oh, glória! Eita Deus! Mas mesmo assim, isso não é motivo de não ter live. Isso não é motivo de não falar da palavra de Deus, mesmo estando frio. Porque Deus é aquele que ficou 40 dias no deserto. Eita Deus, né? Deixou um grande exemplo aí para todos nós. E é uma honra muito grande de estar aqui. Seja muito bem-vindo a cada um de vocês que entrarem por esta live e poder sentir o calor aqui, porque tá frio, eita, né? E poder sentir a presença de Deus, e poder ser impactado com a palavra de Deus, e poder saber quem Ele é na sua essência, porque esse Deus, Ele é maravilhoso, Ele é grandioso, Ele é majestoso, Ele é tudo. Amém? Gente, vou tomar um pouco aqui de água, porque tô com sede, muita sede. Mas vamos lá, vamos estar orando. Convido você a estar orando nesse momento juntamente comigo. Ao finalizar a oração, entrarei com a palavra. Vamos lá? Senhor, meu Deus, Pai. Senhor, visita cada vida, Senhor Jesus, que ia entrar nesta live. A cada uma, Pai, dessas pessoas, Senhor, que precisa de Ti. Senhor, eu não sei, Pai, o que elas precisam, mas o Senhor Deus que sabe que cada uma delas necessita, Pai, da parte do Senhor para a vida delas. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade, Pai. Neste momento, Senhor, alcança essas vidas. Vai jogando por terra, Senhor, toda perturbação, Senhor, na mente, no coração. Espírito Santo de Deus vai jogando por terra toda confusão, toda síndrome de pensamento acelerado. Vai jogando por terra, Pai, toda opressão, toda depressão, toda ansiedade. Espírito Santo de Deus vai jogando por terra, Pai, tudo aquilo que não provém de Ti. Senhor Jesus, Pai, visita, Senhor, essas vidas. Vai repreendendo, Senhor, todo ataque de Satanás na mente, no coração, Senhor. Vai repreendendo, Senhor, todo pensamento negativo, todo pensamento impuro. Todo pensamento, Pai, que não provém de Ti. Senhor Jesus Cristo vai jogando por terra, Pai, todo sentimento de rejeição, todo sentimento de não pertencimento, Pai. Todo sentimento, Senhor Jesus Cristo, de angústia, de raiva, de dor. Vai jogando por terra, Pai, todo sentimento, Senhor Jesus, de tristeza, Pai, tristeza da alma. Jesus Cristo, toda crise de ansiedade vai jogando por terra agora. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade, Pai, vai repreendendo, Senhor, todo mal, todo embaraço, em nome do Senhor Jesus. Jesus Cristo, entra, Pai, nesta vida, Pai, que precisa ser liberta, que precisa ser restaurada, que precisa ser transformada. Entra, Senhor, com o poder que há em Ti, na Tua palavra, através do Teu Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, alcança essas vidas, vai repreendendo, Senhor, toda retaliação de Satanás, todo negativismo, Pai, que muitas das vezes o diabo coloca na mente, vai jogando por terra toda a fortaleza maligna, Senhor, de diabo. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai amado, Pai querido. Vai jogando por terra, Espírito Santo de Deus, todo mal. Todo aquilo, Pai, que não provém de Ti. Vai jogando por terra toda a barreira, todo impedimento. Vai sendo lançado por terra agora. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Aonde houver, Senhor, um diabo, Senhor, querendo alojar vidas, ceifar vidas, matarem vidas, que o Teu Espírito Santo possa estar dando livramento a essas pessoas. Que o Teu Espírito Santo pode estar alcançando essas vidas. Que o Teu Espírito Santo, Pai, pode estar entrando agora nesses corações, Senhor, levando o Teu refrigério. Levando o Espírito Santo, Pai, a Tua paz, a Tua alegria. Porque a nossa alegria, Senhor, porque a Tua alegria, Pai, é a nossa força. Em nome de Jesus, assim eu te agradeço, Pai. Amém, Senhor.
Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo de número 6. Eu vou estar lendo o livro de Marcos, capítulo de número 6, que diz assim: E partindo dali Jesus chegou à sua terra, e os seus discípulos o seguiram. Chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo-o e se admiravam, dizendo: De onde vêm essas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José e de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizaram-se nele. E Jesus lhe dizia: Não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Até aqui, irmãos. A história vai nos dizer que Jesus nasceu em Belém, mesmo ele sendo filho de Maria, de José, seus pais terrenos. Jesus ele é o filho do próprio Deus, a qual escolheu Maria para ser a sua mãe. E a história vai nos dizer que quando Maria está grávida de Jesus, ela tem ele em Belém para que se cumpra a profecia. E quando ela ganha esse menino, chega ali os magos, porque eles veem uma estrela no céu. Aquela estrela dá ao cumprimento também de uma outra promessa, que iria nascer uma criança em Belém, e essa criança seria aquele libertador do povo judeu. E Jesus, e quando ele nasce, a sua família ali são presenteados com mirra, tesouros, grandes coisas preciosas. Jesus é presenteado. E diante disso, naquela época, havia um rei chamado Rei Herodes. E ele ficou sabendo dessa informação. Ele ficou sabendo dessa notícia, que havia nascido um menino. O menino que seria o libertador do povo judeu. Diante disso, o que acontece? O rei Herodes, ele reúne juntamente com os doutores da lei. Naquela época, ele reúne com todas as pessoas, faz uma reunião e decide então que vai matar todas as crianças que fossem abaixo dos 2 anos, ou seja, todos os meninos abaixo dos 2 anos seriam mortos. E diante disso, o anjo lhe aparece em visão para Maria, para que ela saia de Belém, ou seja, saia de Israel e vai para outro lugar. Ou seja, ela sai de Belém e vai para o Egito. E ali o anjo do Senhor acompanha ela até essa viagem. O Espírito Santo de Deus está acompanhando aquele menino. E a história vai nos dizer que o rei Herodes, assim que ele dá e determina que sejam mortos todas essas crianças que fossem meninos de 2 anos para baixo, houve um grande... como é que eu posso te explicar? Houve um grande choro naquele lugar. Muitas pessoas ficaram tristes, porque perderam seus filhos. Imagina uma mãe perder seu filho por volta dos seus 2 anos até recém-nascidos. Foi algo muito difícil de ver. E Jesus, agora, ele está juntamente com seus pais terrenos, que é Maria e José, indo para outro lugar, que seria o Egito. Chegando ali, Jesus fica por um determinado tempo. E quando o anjo do Senhor, quando o rei Herodes morre, o anjo do Senhor aparece novamente para Maria, avisando: agora você pode voltar para Israel. Agora está em segurança. Você e a criança estão em segurança. Agora vocês podem retornar. E a história vai nos dizer que eles retornam. Sabe o que é o mais interessante? Antes de eu entrar nesse novo assunto, é que quando Jesus nasce, ele nasce num cercado de animais. Ali em Belém.
E o interessante é que em todas essas circunstâncias, Maria foi uma grande mãe. Maria nunca questionou. Maria sempre ela entendeu o propósito de Deus sobre a vida daquela criança. Mesmo ela sabendo que mesmo ela sabendo que estava gerando uma criança que era fruto do Espírito Santo, ela sabia que, independente do que fosse acontecer, estava protegido, mas ela ia seguir firme e forte dentro do propósito ao qual ela foi designada e escolhida para seguir. Agora que Jesus volta juntamente com a sua família para Nazaré. Chegando Jesus ali em Nazaré, a Bíblia vai nos dizer que ele cresce. Ele tem os seus pais ali terreno que os ensina, que os educa também. E Jesus, agora o seu pai, ele é carpinteiro. E Jesus, ele começa também a trabalhar de carpinteiro juntamente com seu pai. E a história vai nos dizer que ele, por ser o carpinteiro e morar naquela cidade de Nazaré, ele passa então a ser conhecido como Nazareno. E muitas pessoas o conhecem, Jesus, mas apenas como filho de Maria e filho de José. Muitos apenas conhecem ele como uma pessoa que é o carpinteiro. Lembrando que naquela época, ser carpinteiro, a pessoa, ela tinha era uma profissão muito requisitada. Mas só que acontece? O autor nunca era elogiado. A obra era, mas o autor não. Ou seja, fazia aqueles trabalhos lindos de artesanato, lindo daquelas pessoas lá com as madeiras, lindo. Mas só que o autor da obra nunca era elogiado, mas apenas a obra. Ou seja, as pessoas já estavam pouco se importando quem é que fez. E Jesus, ele foi um carpinteiro, juntamente com seu pai. Ele cresceu com seu pai. Ele era obediente. Mas a Bíblia vai nos dizer que quando Jesus completa 30 anos, que é a idade que se inicia o ministério dele, ele vai à sinagoga. E ele começa a ensinar as pessoas ali dentro. Muitos ficam maravilhados. Como que pode? Jesus, ele é carpinteiro, filho de Maria e José, e ele ter todo esse conhecimento, toda essa... além de possuir todo esse conhecimento, ele sabe falar de um jeito que ninguém aqui fala, por mais que ele estava no meio de pessoas da lei, nomeados da lei, pessoas que tinham títulos, sacerdotes, e ele tinha mais conhecimento do que todos eles. E muitos ficaram maravilhados de ouvir Jesus falar sobre o seu Pai Celestial. Muitos ficaram maravilhados, só que muitos que cresceram com ele, ali dentro de Nazaré, não ficaram maravilhados de ouvir. Muito pelo contrário, se sentiam no direito de ignorá-lo e de expulsar ele de Nazaré. Jesus, ele saiu de Nazaré porque ele foi expulso dali de dentro. E ele vai agora formar discípulos. E a Bíblia vai nos dizer que depois de um ano ele volta de novo para Nazaré. E quando ele retorna, ele vai de novo para a sinagoga, o mesmo lugar que ele tinha sido rejeitado e o mesmo lugar que ele havia sido expulso. E diante disso ele começa, porque ele voltou para o mesmo lugar, para poder dar uma segunda chance àquelas novas pessoas que precisavam ouvir da palavra de Deus. Porque Jesus tinha muito o que fazer no meio deles, mas eles próprios não aceitavam. Eles próprios rejeitavam a palavra de Deus. Porque Jesus cresceu no meio daquele povo. E a familiaridade nutre o quê? Quando você cresce muito junto com as pessoas sabem quem você é. As pessoas sabem da sua história. As pessoas sabem onde você vive. As pessoas conhecem muito bem quem é você. Quando você se transforma, as pessoas simplesmente vão olhar para você e vai falar: ah, mas aquele ali não é possível, que possui todo esse conhecimento. Olha onde ele mora. Olha só quem são os pais dele. Olha as condições que ele vive. Quem é este para poder passar conhecimento e nos ensinar quem é o Pai Celestial? Só que eles ignoravam o próprio Deus. Aquelas pessoas que cresceram ao lado de Jesus estavam ignorando o próprio Deus Celestial, porque eles falavam de Jesus, mas eles falavam de Deus, mas eles não sabiam quem era o próprio Deus. Eles eram pessoas que só falavam a lei. Eles pregavam a lei, mas a própria lei que eles pregavam, nem isso eles viviam.
Eles falavam sobre a lei de Moisés, eles pregavam a lei de Moisés, mas eles próprios não seguiam nenhum mandamento das leis de Moisés, porque eles eram todos mentirosos. E a maioria deles era tudo falso. E a maioria deles, na prática, não aplicava o verdadeiro evangelho do que eles próprios acreditavam nas suas próprias vidas. Muito deles rejeitou Jesus simplesmente porque Jesus morava numa casa simples, simplesmente porque Jesus era um carpinteiro. E por ele ver que Jesus morava num lugar simples e ele era filho de um carpinteiro e ele também tinha essa função, ignorava, o rejeitava e o achava no direito de humilhar, de o caluniar. E diante disso, porque Jesus não abandonou aquelas pessoas? E diante disso, porque Jesus não virou as costas? Porque Jesus sabia quem ele era. Quando a gente sabemos quem somos diante de Deus, tudo que vier palavras o contrária, você repreende, você não aceita sobre a sua vida, porque você sabe qual é a sua verdadeira identidade. A nossa identidade se baseia em quem Cristo é sobre a nossa vida. Quando nós sabemos quem a gente é em Cristo, as pessoas podem falar o que elas quiserem. As pessoas podem pensar o que elas bem entender. Mas você que sabe quem você é, ninguém vai colocar isso na sua mente de uma forma negativa. Porque a crítica vai bater e vai voltar de volta. Porque não tem poder de entrar sobre você. Porque você sabe quem é em Cristo. Por isso que é tão importante a gente saber quem nós somos. E quem a gente é. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Nós somos filhos amados de Deus. Quando nós entendemos que nós somos filhos amados de Deus, ninguém tem o poder de nos criticar. Pode criticar, pode falar o que bem entender, mas não tem o poder de fazer a gente vestir uma vestimenta que não é nossa. Vestir algo que não nos pertence, porque nós somos filhos amados de Deus. Pode ser que muitas das vezes não vivemos numa casa bonita, não temos toda a comodidade que a gente gostaria, mas isso não nos faz ser rejeitados e ser desprezíveis e ser pessoas não amadas. Muito pelo contrário, Jesus, quando ele dá a promessa para uma pessoa, ele não olha a sua classe social e nem a sua conta bancária. Ele simplesmente olha o nosso coração e vê se é voltado para os preceitos dele e vê se é voltado para andar em obediência conforme ele quer. E por esse motivo, Jesus, ele sabia muito bem quem ele era. As pessoas não tiveram o poder de fazer o que elas bem entenderam diante de Jesus. Muito pelo contrário, Jesus simplesmente continuava a pregar. Jesus continuava a falar sobre seu Pai Celestial, mas o próprio povo não aceitava. Porque as pessoas conheciam de onde ele vinha, que ele era filho de Maria, filho de José, e ainda achavam no direito de ofendê-lo, porque muitos ainda diziam, ali vai o filho de Maria. Naquela época era muito comum as pessoas falarem que o filho parecia com o pai, mas para ofender Jesus falava que ele era o filho somente de Maria. Podia ser o filho de Maria, só o filho de José, não tem problema. O importante é quando Cristo, ele sabe quem ele é e ele não deixa que nada o atinja. E o que eu tô querendo dizer para você, a partir do momento que você sabe quem você é, ninguém atinge você, ninguém atinge a sua vida. Pode levantar um batalhão de pessoas para te atingir, para te atacar, te ofender, te criticar e falar tudo que bem entende sobre você, mas quando você sabe quem você é em Cristo, você permanece estável diante de quem ele é. E a Bíblia vai nos dizer que Jesus, ele veio a este mundo com um propósito de salvar e de libertar as pessoas que são escravas do pecado e quem queria ter uma nova vida com ele. E o que acontece? Jesus, ele tinha um propósito. E o propósito de Cristo sempre foi, ele veio para o seu povo, mas o seu próprio povo rejeitou. Porque a familiaridade nutre o desprezo. E o desprezo está associado a pessoas das quais elas classificam como desprezíveis. Muitas pessoas podem nos olhar e nos achar pessoas desprezíveis diante daquilo que a gente não possuímos, diante de uma classe social que a gente não possui e diante do que não temos de riqueza aos olhos dela. Mas Jesus nunca olhou para isso. Jesus nunca se importou com classe social. Jesus nunca se importou
com as condições financeiras. Jesus é rico, Jesus ele possui toda a riqueza deste mundo, e mesmo assim ele se fez de carne e habitou no meio de um povo que não era um povo totalmente diante do que ele possuía da sua riqueza. Ele veio e morou em Nazaré, um lugar considerado aos olhos nossos hoje, um lugar simples. Ele veio, mas ele era rico, mas ele se desfez de toda a sua glória para cumprir o seu propósito, e para que nós viemos ver ele como exemplo. Se ele desfez de toda a sua glória, se ele desfez de toda a sua comodidade, que Jesus está querendo dizer: eu sou o seu pai, olhe para mim, olha para o meu exemplo. Eu desfiz de tudo aquilo que eu tinha para poder vir ao mundo e passar pelas mesmas dores que você passa, passar pelas mesmas situações que você passa, e para dizer que eu venci o mundo e você também vencereis. E a Bíblia vai nos dizer que Jesus sabia quem ele queria agradar. Jesus ele queria agradar o Pai. Ele sempre veio para agradar o Pai dele celestial. E muitas das vezes na nossa vida passamos por necessidade de aprovação. E Jesus dessa noite pergunta: a quem você tem agradado? A quem você está agradando? Você está fazendo algo para que seja para você, muitas das vezes, que você se sinta bem, por nome do Senhor Jesus Cristo ser glorificado? Ou você tem feito algumas atitudes para agradar as pessoas? Nós não devemos agradar ninguém. E quando eu digo isso, é algo voltado diante do que nós não queremos fazer, e muitas das vezes fazemos para agradar os outros, e nós não temos que agradar ninguém. Jesus foi um homem que veio a essa terra e não agradou a ninguém. Quem quisesse andar com ele andava, quem não quisesse andar com ele ficava para trás. Ele não veio agradar ninguém. Quando ele entrava na sinagoga para falar sobre a palavra e as boas novas do seu Pai celestial, ele não estava ali para agradar aqueles doutores da lei. Ele não estava ali para agradar ninguém. Ele estava ali para fazer a vontade do Pai. Quem você tem agradado até hoje? Está agradando ao Deus ou está agradando as pessoas? Porque nós não podemos ficar nesse jogo de agradar as pessoas. Não, temos que agradar a Deus. Temos que nos posicionar e fazer a vontade de Deus. Nós temos que saber quem a gente é diante de Deus. Nós temos que cumprir o propósito de Deus. Agradar pessoas, não, nós devemos agradar ao Mestre. Porque a partir do momento que você agrada pessoas, você não vive o propósito de Deus para a sua vida. Você não vive a sua verdadeira identidade. E o que é viver a verdadeira identidade? É saber quem a gente é em Cristo, é saber quem a gente é nele, e não deixar que ninguém nos ofenda. A ofensa pode até chegar, mas não tem o poder de penetrar em você, porque você sabe quem você é e você se posiciona. Ou seja, momentos difíceis da nossa vida a gente passa, mas sabemos que nós temos um Deus. Jesus passou por momentos difíceis e nem por isso ele agradou as pessoas. Ele fez a vontade do Pai. Jesus ele veio a este mundo com uma missão. E qual era a missão de Jesus? Agradar o Pai. Jesus não veio para agradar pessoas, ele veio para agradar o Pai. E quando ele veio para agradar o Pai, o que significa? Ele veio para morrer naquela cruz, para dar uma vida para mim e para você, uma vida que nós podemos se arrepender todos os dias e falar: Jesus, me perdoa pelos meus pecados, perdoa pelos meus erros, perdoa, eu quero te servir. E o Senhor é Deus, aquele do qual ele entra dentro da nossa vida e faz morada. Jesus quer fazer morada na sua vida. A quem você tem agradado? Nunca agrade pessoas, agrade a Deus. Agrade ao Senhor Jesus Cristo. Muitas das vezes queremos agradar pessoas, mas Jesus foi aquele que não agradou ninguém, ele agradou o Pai. E quando nós agradamos ao Pai, as pessoas certas vão vir alinhadas ao propósito dele sobre nossa vida. E aquelas pessoas que não têm o alinhamento do propósito dele sobre mim, sobre você, elas vão embora, porque muitas das vezes é ruína, muitas das vezes não são nossos amigos. E muitas das vezes nós estamos com amigos que não são nossos, mas achamos que são amigos, mas não são. Deus, muitas das vezes, quando a gente descobrimos que a gente é nele, muitas coisas, você próprio vai se afastar de muitas pessoas que não fazem parte da sua vida. Porque Cristo, ele veio
com um propósito. E a minha vida e a sua vida nessa terra não está aqui em vão. Quem você é em Cristo? Qual é a sua missão? A sua missão é servir ao Pai, é fazer a vontade do Pai. E eu creio que Jesus tem uma promessa, ele fez uma promessa sobre a sua vida. Creio eu que Jesus tem um ministério sobre a sua vida. Muitas das vezes, e para isso ser exercido, você precisa fazer a vontade dele. E não por obrigação, mas por amor. Porque Jesus não morreu naquela cruz por obrigação. Jesus, ele morreu naquela cruz por amor, para nos dar uma vida eterna, para que nós pudéssemos ser sarados, curados, libertos, transformados nele. Jesus não morreu naquela cruz só para nos livrar dos nossos pecados. Ele morreu naquela cruz para que nós pudéssemos ter a liberdade, para que nós pudéssemos ter o Espírito Santo dentro de nós e para que nós pudéssemos ter ele conosco por todos os momentos e nós pudéssemos ter uma vida eterna. Jesus, ele morreu naquela cruz para nos livrar dos nossos pecados, sim, mas saiba que ele também morreu naquela cruz para que nós pudéssemos ser curados, porque muitas das vezes passamos por momentos que somos rejeitados, somos caluniados, muitas das vezes passamos por momentos que nós nos sentimos fracassados, nos sentimos que nós não somos ninguém, mas em Cristo nós somos muito mais que vencedores. Em Cristo nós somos muito mais do que qualquer outro ser. Por quê? Porque Jesus é aquele que não nos abandona. Jesus, ele é aquele que não colocou a nossa vida nessa terra em vão. Você não é um erro nesta terra. Você não é um fruto apenas de um erro por acaso. Não, saiba que todos os seres humanos estão nesta terra. Eles vieram a essa terra com um propósito. E ele só vai ser desenvolvido a partir do momento que encontramos com o nosso Pai, com o nosso Deus celestial. Jesus, ele deu a sua vida por mim e por você, para que nós pudéssemos ser curados nele, para que nós pudéssemos conhecer quem ele é. E ele nunca nos abandonou. E ele entregou-se naquela cruz por amor a mim e por amor a você. Ele enfrentou calúnias, ele foi rejeitado, ele foi humilhado, ele foi desprezado. O próprio povo dele não o aceitou, o próprio povo dele humilhou e o próprio povo dele virou as costas para ele. Mas Jesus nunca o deixou desamparado. Jesus nunca o deixou nunca o deixou sequer eles ficarem desprezados. Não, muito pelo contrário. Jesus veio para nós que somos doentes. Jesus não veio para os sãos. Jesus veio para os doentes, aqueles que precisam ser curados neles, aqueles que precisam ser sarados neles, aqueles que precisam ser libertos e transformados nele. A palavra de Jesus é a única fonte que nós temos para ser curados. É a única fonte que a gente tem para conhecer. Jesus, ele é o único caminho, e nele é a verdade, e nele é a vida, e nele é a ressurreição. Andar com Cristo nem sempre quer dizer que você vai ter todas as comodidades que você quer. Andar com Cristo nem sempre vai ser um mar de rosas. Nem sempre andar com Cristo não quer dizer que você vai ter uma vida boa, próxima. Pode até ter. Isso não é pecado, muito pelo contrário, é bênção. É bênção também. Mas saiba que andar com Cristo não quer dizer que vai ser rosas, mas quer dizer que você vai saber quem ele quer. Você vai ser restaurado, você vai ser liberto, e você não vai desistir de sair da presença dele por nada. Porque a partir do momento que nós sabemos quem é Cristo, o que ele passou, todas as coisas que a gente passar vai ser pequeno diante do que ele passou por nós. Tudo vai ser pequeno. Porque se você falar, ai, Jeffrey, eu já fui rejeitado. Jesus foi rejeitado pelo seu próprio povo, que é pior. Mas se você falar, Jeffrey, muitos me odeiam. Jesus foi odiado por todos aqueles que eu conhecia ali em Nazaré. Se você me dizer, mas Jeffrey, as pessoas me odeiam, as pessoas fazem de conta que eu nem me conhecem. Saiba que muitos fizeram isso com Jesus, ignorou ele quando ele estava falando do Pai Celestial. Saiba que todas as coisas que você acha que para a sua vida, você já passou por tudo, e que todas elas não tem jeito. Jesus já passou, e ele foi o único que fez a vontade do Pai e não desistiu de Jesus. Ele não desistiu de fazer a vontade do Pai dele celestial. E nós não podemos deixar de fazer a vontade do Pai. Pode ser quem for que se levanta contra o nosso ministério, seja quem for que se levante para nos calar. Deus é aquele que abre caminho, Deus é aquele
aquele que abre novas oportunidades para fazer a vontade dele. Não importa o que fizeram contra você. Não deixe a presença de Deus. Não deixe a Cristo por nada, porque muitas das vezes querem fazer coisas contra a nossa vida para tentar nos parar, tentar nos paralisar. Mas saiba que Cristo é aquele que nunca nos abandonou. Cristo nunca desistiu do seu propósito. Jesus nunca desistiu da sua missão. Pode muito se levantar contra a sua vida, levantar contra o seu ministério, mas Cristo nunca desistiu da sua missão. Cristo nunca desistiu da vida de Cristo, nunca desistiu da minha vida. Cristo nunca desistiu da sua. Então por que você vai desistir dele? Porque ele nunca esqueceu de você. Ele nunca esqueceu de você. Quando ele morreu naquela cruz por mim e por você, ele já sabia de todo o sofrimento que a gente poderia passar, mas ele deixou uma promessa para nós: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci e vós vencereis. Ele deixou uma promessa. E por que vamos virar costa para esse Jesus? E por que vamos virar as costas para esse evangelho? E por que vamos virar as costas para este Deus que nunca desistiu de mim e que nunca nos abandonou e que nunca nos rejeitou? Cristo está de braços abertos para você todos os dias, dizendo: vem a mim, todos aqueles que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviareis. Ele quer aliviar sua alma, ele quer aliviar o seu coração, ele quer te conhecer. Ele quer saber quem você é. Você pode me dizer: mas Jeffrey, eu frequento a igreja. Muitos frequentam a igreja, mas o que adianta simplesmente estar lá e não saber quem é Cristo? Não serve de nada. Nós temos que saber quem Jesus é na nossa vida. Não basta frequentar uma igreja. Nós temos que saber quem Cristo é. Nós precisamos saber qual é a verdadeira identidade de Jesus, para que nós venhamos ter a identidade dele ativada dentro de nós. Porque o mundo hoje quer nos calar. O mundo hoje quer calar a igreja. Mas nós que estamos firmados na palavra de Deus não vai deixar isso acontecer. Porque nós estamos debaixo de uma promessa. Nós estamos debaixo da palavra de Deus. Isso não quer dizer que dentro das igrejas não vamos passar por problemas. Saiba que por mais que passamos, saiba que nós estamos no lugar certo, porque Jesus veio para os doentes, e Jesus é aquele que sara, Jesus é aquele que liberta, Jesus é aquele que restaura, e Jesus é aquele que nos edifica. Agora desistir por conta de uns ou de outros, não. Não desista, porque Jesus não desistiu da missão dele. Não desista, porque Jesus não desistiu de mim, não desistiu de você. Não desista, porque Cristo amou ao mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todos aqueles que nele crê não pereçam, mas tenham a vida eterna. Cristo é o único que pode nos salvar. Cristo é o único que pode nos libertar. Cristo é o único que pode nos salvar, e é o único que pode curar a ferida da nossa alma, que o remédio nunca vai alcançar, que nem remédio tem, muitas das vezes, mas Jesus, ele é o remédio. Jesus, ele é a cura que a gente precisa no nosso interior. Não deixa Cristo por nada. Não deixa. Não deixa Cristo, não abandone Cristo por nada. Não abandone Jesus. Não abandone. Saiba que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Independente do que você passou, pega isso como experiência. Se liberta do passado. Se liberta, pega tudo isso como experiência e para de viver no passado. Para de viver nas coisas que você não teve. Para de viver nas coisas que outrora já passou. Viva o hoje, se entrega ao presente e fala: Jesus, hoje é um novo dia e ele vai ser maravilhoso, e eu irei cumprir a tua missão. E não importa o que aconteça, eu agradeço por esse dia. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se faz novo. O que é passado, deixa no passado. Não viva o passado continuamente na sua vida, porque isso atrapalha o projeto e os planos do Senhor sobre a sua vida. Agarre as oportunidades que chegam sobre a sua vida, agarre os desafios, assuma eles, mas não desista. Lute em frente, porque Jesus é contigo. Jesus é um homem que mais enfrentou desafios nesta terra e nunca desistiu. Jesus, ele foi tentado no deserto, quando ele estava fazendo jejum de 40 dias, e o diabo tentou. Saiba que o diabo também não vai nos tentar em diversas situações, e quando ele não conseguir, diante do que ele é capaz de fazer, ele vai começar a usar pessoas para atingir o nosso caráter, atingir as nossas emoções,
atingir a nossa mente. Mas saiba que a palavra de Deus fala, lá no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, fala o seguinte: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei o que seja bom, agradável e perfeita a vontade de Deus. Quando a gente sabe quem somos em Cristo, nada nos para, porque a gente sabe quem a gente é, a quem nós queremos agradar, qual é o nosso propósito e qual é a nossa missão. E quem vai nos parar? Ninguém nos para, porque sabemos quem somos. O mundo precisa saber quem nós somos e nós precisamos ter a nossa identidade firmada em Jesus Cristo, porque Ele é o autor, consumador de toda a nossa fé, de toda a nossa esperança. A nossa esperança tem que estar em Cristo. A nossa esperança tem que estar firmada na palavra, em quem Ele é. Muitas pessoas seguiam Jesus porque estavam querendo algo dele. Estavam sempre buscando milagres. Isso não quer dizer que é errado buscar milagres da parte do Senhor. Mas quando nós esquecemos de buscar pelo quem Ele é, nós não sabemos quem de fato é Jesus. Aí nós ficamos naquela vida. Eu vou para a igreja porque eu preciso de um milagre. Aí nós recebemos o milagre, largamos. Não, Jesus não quer isso de nós. Jesus quer que nós vivemos o milagre, quer que a gente ficamos na presença dele. Jesus quer que nós sabemos quem ele é. Porque Jesus quer que nós sabemos quem ele é, para que nós venhamos ser forte nele, fortalecido nele, ter a nossa fé restaurada nele, ter a nossa identidade curada nele, ter o nosso caráter formado nele. Jesus, ele quer nos libertar. Jesus quer nos curar. Jesus quer nos restaurar. Jesus, ele quer te salvar. Saiba que todas as coisas que Jesus, ele mais prezou neste mundo, quando ele veio e morreu naquela cruz por nós, é para que nós pudéssemos ter uma vida eterna nele. É para nós ser curados nele. É para nós morar um dia naquele lugar lindo que ele foi preparar para nós. Saiba que Jesus, ele vem para todo dia para alguém. Todo dia ele vem para alguém. Todos os dias. E nós temos que estar preparados para ir com esse Jesus. Independente do dia que ele vier. Todos os dias ele está à porta e bate. Todos os dias. E nós não podemos deixar para amanhã o que nós temos que fazer hoje. Nós não podemos deixar. Porque nós não podemos negligenciar a vontade de Deus e a sua vinda. Jesus está voltando. Mas muitos podem dizer: Jeffrey, Jesus está voltando. Só fala, porque parece que nada está acontecendo. Ele está voltando todos os dias para alguém. Se ele voltar hoje para você, você está preparado para subir com ele? Todos os dias ele está voltando para alguém. Todos os dias. E ele saiba que é o maior presente que ele nos deu foi a vida eterna. Mas saiba de uma coisa: aqueles que morrem sem a salvação e sem conhecer a Jesus, não vai morar com ele na mansão celestial. Não vai morar com ele. Não vai. Há um inferno esperando por essas almas que estão presas nas garras de Satanás, infelizmente. E Jesus não tem prazer na morte do ímpio. Jesus não tem prazer na morte daqueles que morrem sem ele. Jesus tem o prazer daqueles que entregam a sua vida a ele. Porque Jesus, ele foi o único que nos amou de verdade. Jesus foi o único que deu a sua vida de fato por amor a mim e para você. Porque a palavra de Deus fala: pode uma mãe rejeitar um filho, mas Jesus nunca rejeitará nós. Pode o mundo nos rejeitar, pode o mundo nos abandonar, pode o mundo nos caluniar, pode o mundo fazer o que for contra a nossa vida, mas Jesus é o único que estará ao nosso lado. Ele é o único que vai estar presente dizendo: filho, eu pego na sua mão, recomece de novo. Começa de novo, porque eu vou fazer de ti uma nova história. Eu vou fazer de ti uma potência usada tremendamente nas minhas mãos. Não me abandone. Se coloque simplesmente na minha posição, porque eu vou lhe usar. Eu vou te usar da forma que eu quero. E ele restaura, ele liberta e ele transforma. Quero que nesse dia de hoje, nesse momento, fique com essa palavra. Vamos orar juntamente comigo? Senhor meu Deus, Pai, visita essas vidas, Senhor, das quais passaram aqui nesta live. Espírito Santo de Deus, eu não sei do que elas precisam, eu não sei o que elas necessitam para da parte do Senhor. Mas o Senhor é o Deus que sabe
Hoje, Pai, a sua palavra foi sobre identidade. Muitas pessoas não têm identidade e muitas pessoas não sabem quem é o Senhor. E por não saber quem é o Senhor, Pai, elas também não sabem quem são elas. E que essa palavra, Pai, venha afirmar quem elas são diante de Ti. Imagem e semelhança. Filhos amados do Senhor. Porque o Senhor nos chama de filhos amados. E todos nós devemos saber que somos filhos amados do Senhor. Espírito Santo de Deus, alcança essas vidas, Pai, que precisa de Ti nesta noite. Eu não sei, Pai, quais são as situações que elas têm enfrentado, que elas têm passado, mas o Senhor é Deus que sabe. O Senhor Jesus Cristo vai jogando por terra toda angústia, vai jogando por terra toda a tristeza do coração, vai jogando por terra, Pai, todo mal, Senhor, sobre a vida delas, Pai. Todo pensamento negativo, Senhor, que muitas das vezes tem tomado conta, ao ponto de pensar que são pessoas desprezíveis, ao ponto de pensar que são pessoas fracassadas, que são pessoas que não valem nada. Mas em Ti, Senhor, elas são muito mais que vencedoras. Em Ti, Senhor, o Senhor pode fazer delas uma nova história. Jesus, ativa dentro delas a Tua identidade, para que elas possam viver uma nova história diante de Ti, e elas possam saber, Pai, que o Senhor é um homem maravilhoso, um ser incrível, Pai, que não é mal. O Senhor é muito bom, Pai. O Senhor morreu naquela cruz para nos dar uma vida eterna. Espírito Santo de Deus, a única coisa que o Senhor requer de nós, Pai, é obediência. O Senhor requer de nós, Pai, entrega total diante da Tua presença, para que o Senhor venha fazer o Teu querer e a Tua vontade. Senhor, nesta noite, vai jogando por terra toda a incredulidade, toda a dúvida do coração. Espírito Santo de Deus, vai jogando todas as travas dos olhos, Senhor, para que nós venhamos ver, Pai, com os olhos espirituais e não com o olho carnal. Espírito Santo de Deus, alcança essas vidas. Alcança, Pai. E assim, Pai, eu já te agradeço por tudo, Pai. Amém. Amém. Gente, muito obrigada por cada um de vocês que ficaram aqui até o final. Ai, muito obrigada mesmo, mesmo. Muito obrigada, estou muito feliz. Que Deus abençoe a cada vida um de vocês e que vocês possam ter uma maravilhosa noite nesse friozinho abençoado de Jesus. Gente, eu gostaria que vocês tirassem agora, se você puder, tire um print que eu vou estar repostando vocês lá nos meus stories. Até, gente! Até, muito obrigada por tudo. Fica com Deus. Amém. Por cada um de vocês que entrar nessa live. Que Deus possa estar abençoando. Beijão. Até.